Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Sou o professor Hércules Santos. Neste vídeo eu vou apresentar para você o resumo de um esquema de um projeto de pesquisa. Eu utilizei para este um resumo do meu projeto de entrada no doutorado, mas eu lhe adianto que é um resumo, não vai corresponder exatamente ao desenvolvimento da minha pesquisa. Então, eu preparei um resumo baseado no meu projeto de entrada no doutorado. Vou mostrar para você um organograma e meu objetivo é que você aprenda e conheça os elementos textuais básicos na estrutura de um projeto. Vamos lá? Bem, eu começo então a minha exposição falando sobre títulos. Títulos devem ser sucintos, expressar o objetivo específico e, na medida da coerência, apresentar alguns benefícios da pesquisa. Esse é o título real da minha tese. Humanidades Digitais, História, Arquivologia e Documentação. Com esse título eu procuro informar os temas que eu vou abordar no trabalho. O meu subtítulo é Impactos provenientes da redocumentalização de acervos permanentes. Com o subtítulo eu procuro demonstrar qual é o fenômeno principal que eu estava propondo entender a partir da realização do projeto. Eu digo, na verdade, um fenômeno principal porque não há como você transparecer no título e subtítulo do seu projeto todos os elementos que surgirão da sua tese ou de sua dissertação de mestrado. Muitos assuntos correlatos vão aparecer durante o desenvolvimento do trabalho. Não é necessário e não há como descrever tudo no título. Como eu falei anteriormente, essa proposta de pesquisa foi para um doutorado e apresentada ao programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Escola de Ciências da Informação da UFMG. Parte dessa pesquisa foi desenvolvida no exterior junto com a Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. A linha de pesquisa a qual eu apresentei o projeto no Brasil foi a organização e uso da informação. Veja, uma dica importante é que você deve se informar muito bem sobre os temas de estudos realizados pelo grupo ou pela linha de pesquisa que você pretende candidatar para uma pós-graduação. Isto o ajudará e dará pertinência na sua proposta junto ao programa de pós-graduação escolhido, porque você vai estar trabalhando com temas de pesquisa que esses pesquisadores já desenvolvem. Assim é mais fácil você poder contribuir com eles. Então, no projeto, você deverá demonstrar o objetivo da sua proposta de pesquisa. Trata-se, então, de um estudo teórico interdisciplinar sobre as práticas e os processos que versam nos procedimentos de redocumentalização. Para que vocês não fiquem muito perdidos em relação à especificidade da minha pesquisa, né? Para quem não tem conhecimento, claro, nem todos vocês que estão ouvindo e vendo essa apresentação têm a mesma área de pesquisa que eu. Então, por exemplo, o dito aqui processo de redocumentalização compreende uma série de procedimentos com o objetivo de migrar o documento tradicional para o meio digital, ou de uma forma mais simples, se trata da digitalização de documentos em papel, os disponibilizando em meio virtual. Assim, dentro do objetivo geral que eu estabeleci para este exemplo, eu indiquei que buscaria com a minha proposta de pesquisa compreender os impactos do processo de redocumentalização no fazer historiográfico e na organização documental arquivística atuais. Também com essa pesquisa eu estava propondo compreender os impactos deste processo de redocumentalização no fazer historiográfico e na organização documental arquivística. Para elaborar objetivos, seja geral ou específico, você deve sempre utilizar verbos no infinitivo colocados no início do enunciado. Geralmente, em torno de 4 a 5 objetivos específicos são suficientes para você poder demonstrar quais são as etapas que você vai precisar desenvolver para poder chegar ao seu objetivo geral. No caso aqui, podemos ver que o meu primeiro objetivo específico, como forma de chegar ao meu objetivo final, ou seja, uma das etapas de desenvolvimento da minha pesquisa, compreenderia estudar os fenômenos informacionais a partir da perspectiva dos sujeitos que produzem, organizam, disseminam e interpretam essas informações. Para poder entender os dados por mim levantados, eu precisei demonstrar no meu projeto um estudo de temas relativos aos assuntos
por mim pesquisado. Veja, então eu incluí no meu trabalho revisões bibliográficas sobre o tema documento, realizei uma ampla revisão bibliográfica sobre este tema, que é o objeto principal de estudos do meu trabalho. Com isso, eu busquei demonstrar para o meu leitor, que no caso é quem avaliaria o meu projeto, que eu obtive conhecimento técnico e científico em relação aos temas que eu estava propondo estudar. Eu necessitei realizar também uma ampla revisão bibliográfica para conhecer sobre o objeto principal do meu estudo, o documento. Minha proposta, então, buscava conhecer a incidência do documento digitalizado no fazer historiográfico e na organização arquivística. O conceito de redocumentalização, eu necessitei fazer um levantamento possível para explicar sobre o tema, que ainda é, mesmo após o desenvolvimento da pesquisa, pouco conhecido no Brasil. Então, já na proposta do projeto, totalmente desconhecido. Informei que, na minha pesquisa, eu estaria fazendo, então, um esclarecimento sobre este conceito. Sobre a organização da informação, eu precisei também realizar alguma revisão teórica para demonstrar o meu conhecimento sobre a área na qual eu estaria pesquisando, que é um campo científico que abrange processos de descrição e representação do conteúdo intelectual das informações, além também de cuidar da sua armazenagem e recuperação. Esses três temas compreendem a revisão bibliográfica que fundamenta o primeiro objetivo específico. A partir dessa fundamentação, eu incluí falar sobre conhecer os problemas relativos a alguns websites que disponibilizam documentação histórica digitalizada, fruto daquele processo de redocumentalização que eu falei para vocês. Então, para melhor explicar e entender o conceito de redocumentalização, eu informei no meu projeto que eu iria realizar um estudo sobre o portal de arquivos espanhóis, ou projeto Pares. No texto, eu justifico a escolha deste objeto a ser estudado com a consideração de ser, para mim, o melhor exemplo que eu obtive conhecimento, seria capaz de ilustrar o tema e também pelo fato de que no Brasil não existe nenhum projeto similar. Este, para mim, é um ótimo projeto para poder ilustrar o tema da redocumentalização. Então, como eu estaria trazendo o estudo de um conceito nada conhecido no Brasil, seria importante, então, trazer a demonstração prática da aplicação deste conceito. Ainda, como o meu projeto, a minha proposta de pesquisa compreenderia apresentar uma proposta de uma metodologia complementar, eu precisei fundamentar isso. Então eu necessitei fazer uma revisão dentro do tema da organização da informação sobre metadados. Metadados são, de uma forma resumida, dados sobre dados ou informações sobre informações. Em minha proposta, eu estava propondo oferecer uma melhora na busca por documentos para o tipo de pesquisa que trabalha com a materialidade na história, uma vez que, se digitalizando os documentos, não se tem contato com o objeto que apresenta a informação escrita. Com isto, não se pode examinar, então, a sua materialidade. Este é um fator muito importante para muitos perfis das pesquisas históricas. Assim, então, como você pode ver, eu necessitei realizar vários levantamentos bibliográficos de vários temas correlatos com a minha proposta de pesquisa para que o avaliador do meu projeto possa ter a noção de que eu já desenvolvi conhecimentos capazes de trabalhar o tema proposto. No meu segundo objetivo específico, eu propus identificar os impactos no processo de virtualização do documento histórico no fazer historiográfico e arquivístico. Então, esse é o fenômeno que eu buscaria trazer a conhecimento ou sistematizar com o desenvolvimento da pesquisa que eu estaria propondo. Para sistematizar esse fenômeno, eu informei que iria empregar, então, uma metodologia que compreenderia a observação participante. Observação participante, por quê? Por meio dessa metodologia, eu me envolveria no ambiente onde ocorreriam os fenômenos a serem investigados, arquivos, centros de documentação e o local de desenvolvimento do projeto Pares, na Espanha. Com entrevistas realizadas com historiadores, documentaristas e arquivistas no Brasil e na Espanha, eu indiquei que colheria depoimentos importantes para conhecer, a partir das práticas desses profissionais, como os supostos impactos alterariam as suas formas de trabalho. Aqui também, para poder fundamentar melhor esta proposição, eu necessitei fazer um levantamento bibliográfico e explicar no meu trabalho sobre
o movimento dos análises, pois, a partir desse movimento, a historiografia passou por amplas transformações metodológicas, em parte por meio da incorporação de novas tipologias de fontes de informação. Para o historiador, qualquer objeto passou a ser um documento para a escrita da história. Passamos então a contar com a especialidade historiográfica da história da cultura material, tema que também precisei escrever a respeito no meu projeto. Uma vez que eu conheceria os impactos, meu objetivo específico 3 seria analisá-los para entender, com base na fundamentação teórica, o que se trataria de benefícios ou problemas gerados pelo fenômeno investigado, ou seja, a digitalização dos acervos arquivísticos que compreendem os documentos utilizados pelos historiadores para escrever a história. Então, o objetivo específico 4 propôs relacionar os impactos das formas e métodos de tratamento e organização informacional no fazer historiográfico atual. Esses impactos compreenderiam, então, elementos sobre as humanidades digitais, pois este procedimento corresponde ao estudo da transferência para a mídia digital de trabalhos tradicionais. Tal campo de pesquisa busca entender as potenciais utilizações e impactos de, por exemplo, textos, objetos culturais e outros dados tradicionais quando transitam pelo meio virtual. E isto, para mim, abarcam uma historiografia e uma arquivologia digital. Então, esse aqui foi um exemplo, como eu disse, que não representa exatamente o meu trabalho de pesquisa, porque a pesquisa ficou muito mais complexa do que a proposta apresentada na minha candidatura para o doutorado. Na tese, muitos outros temas foram discutidos, pois foram surgindo durante a execução da pesquisa. Temas como preocupações e impactos positivos e negativos a partir do processo de digitalização dos documentos, como lidar com o excesso de informação circulante nos dias de hoje. Também considerações a respeito de acervos digitalizados que, em grande parte, não fornecem todas as referências possíveis e necessárias ao profissional da história. Além disso, a importância de se ir ao arquivo presencialmente. Também o que é um documento de valor histórico para historiadores e arquivistas. Ainda, o que os arquivistas devem preservar documentalmente diante das possibilidades oferecidas pela tecnologia digital. Então, eu preciso que você compreenda que o mais importante é apresentar um texto capaz de demonstrar aos avaliadores que a sua proposta é relevante e principalmente viável para ser executada. Para isto, você deve apresentar dados e fontes de informação confiáveis, gerando robustez à sua argumentação. Pode ter certeza que no desenvolvimento da pesquisa proposta pelo seu projeto vai acontecer incorporações e mudanças, como foi o caso na minha proposta. Isso geralmente é muito normal. E lembre-se, necessitando esclarecer alguma dúvida, não hesite em acessar a seção destinada às perguntas e respostas. Assim, eu lhe desejo aulas enriquecedoras. Até mais.